E aí, terceirão? Seguinte, 4 exercícios hoje. 4 não. Pô, não consigo lembrar agora. Mas são os 4 exercícios hoje. 4, eu acho que 4. 4 ou 6, porque numa folha vai ter 2 talvez, né? Ó, de raízes racionais e relações de Girardi, tá? Problemas clássicos que normalmente a gente vê em prova, tá bom? Tem muito mais exercício para fazer, mas nosso tempo é limitado e o nosso curso chama-se O Mínimo que você precisa saber em matemática ao final do ensino médio, tá? E olha, esse mínimo aqui não é pouco não, viu? É mínimo muito bom. Com esse mínimo, você vai ir muito bem em tudo quanto é prova do Enem, Universidade Federal e o que for, tá bom? Então vamos lá, as questões aí. Então vamos lá. Se A, B, C são raízes da equação x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0, calcule 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Olha só. Se A, B, C são raízes, pelas relações de Girardi, eu tenho 3 relações entre as raízes, que são o quê? A mais B mais C vai ser o coeficiente aqui, né? Um coeficiente a menos aqui, né? Na ordem aqui, né? Do coeficiente de maior potência ao independente. Então vai ser o segundo, vai ser menos o segundo, então menos 2 sobre o A, que é 1. Isso daqui dá 2. Certo? Eu tenho também a relação AB mais AC mais BC, ou seja, a soma das raízes combinadas 2 a 2, né? Da multiplicação das raízes combinadas 2 a 2. E isso daqui vai ser o quê? Já que aqui foi menos, então o próximo vai ser o próprio coeficiente 3 sobre o A, que é 1, que no caso aqui dá 3, certo? E a outra relação, já que são 3 raízes, é A vezes B vezes C, que daí vai ser menos mais menos 4 sobre o A, que é 1, né? Sobre o A, sobre o coeficiente do x ao cubo. Esses problemas, quando eles colocam A, B, C, é justamente para confundir a gente, porque a gente usa o coeficiente do x ao cubo como A, o coeficiente do x ao quadrado como B, o coeficiente do x como C e o último aqui como D, tá? Mas o que a gente tem que entender? Vamos numerar, vamos entender os coeficientes aqui como o primeiro sendo o do x de maior potência e o último sendo o que não tem x, o independente. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, quando eu tenho 3 raízes, eu tenho 3 relações de Girardi. A soma das 3 raízes, a soma da multiplicação 2 a 2 das raízes e as 3 raízes multiplicadas. Quando eu tenho 4 raízes, eu tenho 4 relações, que é a soma da multiplicação 2 a 2 entre as raízes, a soma da multiplicação 3 a 3 entre as raízes e a multiplicação das 4 raízes. Então, essas relações, ela sempre vai ser o seguinte: a primeira, que é a soma, vai ser sempre o menos o segundo coeficiente dividido pelo primeiro. A segunda vai ser o terceiro coeficiente dividido pelo primeiro. A terceira vai ser o menos o quarto coeficiente dividido pelo primeiro. Então vai ser sempre na ordem assim, menos, mais, entendeu? Bom, então A vezes B vezes C ficou igual a 4, certo? Aí você fala, tá, mas eu quero essa daqui. Bom, essa daqui a gente dá uma ajeitada, a gente tira o mínimo múltiplo comum. Então eu não sei quem que é o ABC, eu tenho que considerar que o ABC são números quaisquer. E pode ser que esses números não tenham um divisor comum. Então talvez eles sejam primos entre si, né? Talvez o único divisor entre eles seja o 1. Então o mínimo múltiplo comum entre o A, o B e o C vai ser o A vezes B vezes C. Então eu vou pegar essa primeira fração, que é 1 sobre A, e vou multiplicar em cima e embaixo por B vezes C, e embaixo aqui B vezes C. Eu vou pegar a segunda, que é 1 sobre B, e vou multiplicar em cima e embaixo por A vezes C e A vezes C. E vou pegar a última, que é 1 sobre C, e vou multiplicar em cima e embaixo por A vezes B e A vezes B. E olha só o que deu. Ficou assim, ó. BC mais AC
mais AB sobre o A vezes B vezes C. Entendeu? Então, veja, agora eu tenho essas relações aqui. Estão aqui, ó. O AB mais AC mais BC é 3. E o A vezes B vezes C é 4. E aqui está a resposta. Tá bom? Olha esse segundo aqui. Esse segundo aqui diz assim, ó. Calcule a soma dos inversos das raízes da equação. Calma aí. Os inversos das raízes é a mesma coisa. Ele está querendo saber 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C, considerando que A, B, C são as raízes, certo? Então recai naquilo lá. Agora o detalhe, olha só que interessante, tá? Eu vou utilizar o que eu acabei de achar aqui, né? Que é isso daqui sobre isso aqui, ó. Agora, isso daqui é o segundo coeficiente dividido pelo primeiro, tá? Ou melhor, desculpa. É o terceiro coeficiente dividido pelo primeiro. E aqui é o quarto coeficiente dividido pelo primeiro, menos o quarto coeficiente dividido pelo primeiro. Então, eu vou chamar o seguinte, ó. Vou chamar, em vez de ABC as raízes, agora o ABC vai ser os coeficientes. Vai ser AX ao cubo mais BX ao quadrado mais CX mais D, igual a 0, tá? Então, essa daqui de cima vai ser o quê? Vai ser C sobre A. E essa daqui de baixo vai ser o quê? Menos D sobre A. Tá? Então, isso daqui vai ser C sobre A vezes o inverso da de baixo, que é menos A sobre D. O A corta com A e isso aqui vai ficar menos C sobre D. Então, se você é do tipo que gosta de decoreba, tá aqui uma boa decoreba para você decorar, porque isso aqui sempre cai, né? A soma dos inversos das raízes sempre cai. Tá? É claro que isso daqui no caso de ter 3 raízes. No caso de ter 4 raízes, daí é outra coisa e tem que fazer outra. Mas de 3 raízes, que é uma coisa comum de cair, você vai fazer o quê? Menos C, que é o 4 aqui, né? A, B, C, D. Então, nesse caso aqui vai ser menos 4 sobre o A, sobre o D, que é menos 1. Então, isso aqui dá 4, tá? Então, se você quiser alguma coisa para decorar, tá aqui. Você joga direto menos C sobre D, tá? Menos C sobre D, no caso dos inversos das raízes. Mas eu acho, pessoalmente, que não vale a pena decorar. Vale a pena você desenvolver, fazer aqui, lembrar das relações, pega isso aqui, desenvolve, né? Pega 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C, desenvolve e chega na fórmula que a gente sabe que é. Beleza? Bom, vamos para o próximo exercício. Agora veja, as questões elas vão aumentando de dificuldade à vontade, né? E isso é bom porque a gente vai aprendendo mais. Então eu disse assim, ó, sendo A, B, C a solução da equação 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x mais 1 igual a 0, calcule o valor da expressão a ao quadrado b ao quadrado mais a ao quadrado c ao quadrado mais b ao quadrado c ao quadrado. Aí você é muito esperto e fala, peraí, já entendi isso aqui, ó. É ab ao quadrado mais ac ao quadrado mais bc ao quadrado. Aí você diz, já sei. Isso daqui é ab mais ac mais bc ao quadrado. E eu digo, não, não é igual. Isso aqui ao quadrado, não é isso aqui? Não. Isso daqui é tipo de um produto notável, né? Esse vezes esse, certo? Então isso aqui não é tão simples assim. Então olha só o que eu vou fazer, tá? Eu vou chamar AB de X, eu vou chamar de AC de Y, vou chamar BC de Z, tá? Eu vou usar X, Y, Z porque eu estou mais acostumado a X, Y, Z. Mas esse X nada tem a ver com esse X aqui, tá? É só para desenvolver uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, se isso é X, isso é Y, isso é Z, isso daqui é o quê? É X mais Y mais Z ao quadrado. E eu vou desenvolver X mais Y mais Z ao quadrado. E vamos ver o que vai sair daqui, tá? Então, olha só. Para fazer esses 3 ao quadrado, eu vou fazer assim, ó. Vou considerar aquele produto notável de 2, tá? Então, é o primeiro e o segundo vai ser esse aqui, ó. Então, é o primeiro mais o segundo ao quadrado. Então, vai ser o quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo é isso aqui, ó, y mais z, mais o quadrado do segundo. Só que o quadrado do segundo é o produto notável, é y mais z ao quadrado. Então, y mais z ao quadrado é o quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá vendo? Eu uso o produto notável seguidas vezes para resolver isso aqui. Então, olha só. Isso aqui vai dar o quê? Então, vou colocar tudo que tem um quadrado na frente. Ó. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, tá? Então, é esse e esse eu coloquei na frente. Agora, todos os outros têm o 2, ó. 2x vezes y, 2xy, 2x vezes z, 2xz. E aqui 2yz. Então, mais 2 vezes. Então, xy mais xz mais yz. Tá vendo? Então, a igualdade que eu cheguei aqui foi o seguinte, foi essa daqui, ó. Que x mais y mais z ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais 2 vezes xy mais xz mais yz. Tá vendo? Essa aqui é a igualdade. Só que o detalhe é o seguinte. Quem que é x, y, z? Então, x é AB, y é AC e z BC. Então, agora eu vou substituir. Então, aqui vai ficar assim, ó. AB mais B... troquei, né? AB mais BC mais AC. Troquei, mas tudo bem. Né? Coloquei o Z primeiro e depois o Y, mas tudo bem. Aqui eu não erro. Então, aqui vai ser assim. AB ao quadrado mais AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Aqui eu troquei, mas não faz diferença, porque a soma é igual, né? E aqui vai ficar assim, ó, mais 2 vezes. Essa parte aqui é importante, ó. Então, x vezes y. Então, AB vezes AC vai dar A ao quadrado BC. Mais, então, x vezes z. Então, esse aqui, ó, AB vezes BC. Então, dá AB ao quadrado C. Mais o último é esse vezes esse. Então, é ABC ao quadrado. ABC ao quadrado. Certo? Agora eu vou dar uma ajeitada ainda. O que eu quero é isso aqui, ó. O que eu quero é isso aqui. Então, eu posso até isolar já isso aqui. Vou colocar lá daquele lado. Aí eu vou deixar esse aqui e vou jogar esse para cá. Então, esse aqui vai ficar assim, ó. AB mais AC mais BC ao quadrado. Isso daqui vem para cá, fica menos 2. Repare que todos eles têm ABC, ABC, ABC. Só que esse aqui tem um A a mais, esse aqui tem um B a mais e esse tem um C a mais. Então, se eu colocar o ABC em evidência, junto com o menos 2 aqui, né? Que veio para cá, ficou menos 2. Vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes ABC. Então, ABC, tira o ABC, fica só o A. Tira o ABC, fica só o B. Tira o ABC, fica só o C. Tá aqui, ó. Certo? Então, veja, isso menos isso daqui que foi para lá é igual ao quê? É igual ao que está sendo pedido lá. Tá? É igual a isso aqui, que é o que está sendo pedido aqui, ó. Né? Que é isso aqui, ó. Então, dá A ao quadrado B ao quadrado mais A ao quadrado C ao quadrado mais B ao quadrado C ao quadrado. Então, veja, essa relação aqui, isso aqui que ele está me pedindo, eu vou usar as 3 relações. E que relações são essas? São as relações entre as raízes lá, tá? Então, a soma das raízes, A mais B mais C, vai ser o quê? Vai ser menos esse coeficiente, o segundo coeficiente, dividido pelo primeiro. Então, menos 3 dá 3. Então, 3 meios. Aí aquela outra, AB mais AC mais BC é o terceiro coeficiente dividido pelo primeiro. Então, vai dar o quê? 5 meios. E a última, que é o A vezes B vezes C, vai ser menos o último coeficiente dividido pelo primeiro. Então, dá menos 1 sobre 2. Tá? Agora eu pego esses valores aqui, ó, e jogo aqui para achar aquilo que ele quer.
tá? Então, a ao quadrado b ao quadrado mais a ao quadrado c ao quadrado mais b ao quadrado c ao quadrado vai ser a mais b mais c ao quadrado, né? ab mais ac mais bc ao quadrado é isso aqui, ó. Então, 5 sobre 2 ao quadrado. Menos 2 vezes o ABC. O ABC é menos 1 sobre 2. Vezes o A mais B mais C. O A mais B mais C é 3 meios. Tá? Corto esse 2 com esse 2. Elevo 5 meios ao quadrado. 5 meios ao quadrado vai dar 25 quartos. Aí aqui menos vezes menos fica mais. E 3 vezes meio, 3 meios. Para somar aqui, igualo os denominadores, né? Multiplica embaixo por 2, em cima por 2. Então vai ficar aqui que isso daqui é 25 quartos mais 6 quartos, que é 31 quartos. Certo? Então é isso aí. Se você gosta de decoreba, decora. Mas eu, pessoalmente, acho que não vale a pena decorar isso aqui não, tá? Porque a chance de você encontrar uma dessa aqui nos vestibulares não é tão grande. Então, rapidamente você desenvolve isso aqui, né? Eu demorei um pouquinho porque eu desenvolvi explicando, mas você desenvolve rapidinho isso aqui, na prova lá no cantinho lá, você rapidinho desenvolve e vai perceber isso aí. Certo? Vamos ao próximo exercício. Veja esse aqui, ó. Resolva a equação 2x² menos 5x³ menos 2x² menos 4x mais 3 igual a 0. Então, esse é um grande medo aqui de muita gente que faz vestibular aí, é encontrar uma equação do 4º grau ou do 3º grau que eu tenho que resolver e achar as raízes. Eu quero falar, como é que eu vou achar as raízes disso aqui? Não tem Bhaskara. Bhaskara só tem para 2º grau e para 4º grau. Se ainda não tivesse esses termos aqui, eu poderia fatorar, mas tem esses termos, e agora? Como é que eu faço? Deixa eu ver se dá para colocar alguma coisa em evidência. Não consigo colocar nada em evidência. Até consigo colocar o 2 aqui, mas esse não consegue. E aí, faz o quê? Tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente pensa? Vamos ver se o 1 é raiz. Como é que eu faço para ver se o 1 é raiz? Eu somo os coeficientes. Se a soma dos coeficientes der 0, o 1 é raiz. Aí eu aplico um Breuer-Ruffini para descer o grau, do 4º grau para o 3º grau. Aí começa a ficar mais fácil, né? Tá, mas vamos lá. Menos 5 com menos 2 com menos 4 dá menos 11. 3 com 2 dá 5. Menos 11 mais 5 não dá 0. Puxa, e agora? E o menos? Vamos ver se trocar o sinal menos 1. Então, esse aqui vai dar menos 1 à quarta, dá mais 1, dá 2. Aqui vai dar menos 1 vezes menos 5, vai dar mais 5. Aqui vai continuar dando menos 2. Aqui vai dar mais 4, aqui mais 3. Então, vai ficar 2 mais 5, 7. Mais 4, 11. Mais 3, 14. Com menos 2, não dá 0. E aí, faz o que agora? Faz o que? Então, a gente vai usar aquele teorema que a gente verifica as possibilidades de raízes inteiras. Quais são as possibilidades de raízes inteiras aqui? Então, como é que a gente faz isso? É lá o teorema das raízes racionais. Eu vou ver os divisores do 3 e os divisores do 2, tá? Então, os divisores do 3. Bom, os divisores do 3 é fácil, é mais ou menos 1 e mais ou menos 3. E os divisores do 2 aqui, que é o primeiro aqui, né? É o primeiro coeficiente e o último coeficiente, o termo dependente e o termo de maior potência. Então, aqui, os divisores do 2 é mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Então, quais são as possíveis raízes? Se essa equação aqui tiver uma raiz racional, quais seriam as possíveis raízes racionais? Então, eu vou fazer os divisores do 3, que é do independente, pelos divisores do 2, para eu ter uma ideia de quais são os possíveis. Então, eu vou fazer esse dividido por esse dividido por esse. Então, mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1 vai dar o quê? Vai dar mais ou menos 1, possíveis raízes. Apesar de que isso aqui eu já testei, né? Aí, mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 1 vai dar quem? Vai dar mais ou menos 3. Pronto. Agora, mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 2 vai dar o quê? Mais ou menos meio. E
Mais ou menos 3 dividiu por mais ou menos 1, já tem, né? Não, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Aí esse por esse, esse por esse. Então, esse por esse já foi. Esse por esse deu meio. Esse por esse deu 3. E esse por esse deu mais ou menos 3 meios. Então, eu tenho 8 possibilidades de raiz. Tá? 8 possibilidades de raiz. O que eu vou fazer? Eu vou testar. Vou testando elas. Porque uma hora eu vou achar qual é a raiz, né? O mais ou menos 1 eu já testei anteriormente, né? Eu falei, se eu somar os coeficientes dá 0, é 1. Somamos e não deu, então o mais 1 está fora. Aí eu troquei o sinal desse aqui que tem o expoente ímpar, troquei o sinal desse aqui e somei de novo. Também não deu, então o mais ou menos 1 não é. Vamos tentar o mais ou menos 3, vamos tentar o 3. Então 2 vezes 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81. Então é 2 vezes 81. Tá? Eu estou usando mais. Menos 5 vezes 3 elevado ao cubo, 27. Menos 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes 9 dá menos 18. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Tá? O 3 aqui, ó, menos 4 vezes 3, menos 12. E mais o 3. Agora vamos ver. Dá 0. Então, isso aqui dá 162. Isso aqui dá 35, vai 3, 10 mais 3, 13. 135. Menos 18 com menos 12 dá menos 30. E o mais 3. Opa. Menos 135 com menos 30 deu menos 165. E 62 mais 3, 65. Isso aqui deu 0. Opa. Então, x igual a 3 é uma raiz. Tá vendo? É uma raiz. O que eu vou fazer? Vou reduzir o grau. Então, vou fazer Brillo-Ruffini. Vou colocar o 3 aqui. Aqui vou colocar os coeficientes. 2, menos 5, menos 2, menos 4 e o 3. Aí abaixo o 2. 2 vezes 3, 6. Com menos 5, 1. 3 vezes 1, 3. Com menos 2, 1. 1 vezes 3, 3. Com menos 4, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Com 3, 0. Sabe o que eu estava pensando aqui agora? Que ao invés de eu ficar colocando os números lá, eu podia testar no Brillo-Ruffini. Certo? Porque, por exemplo, eu posso agora pegar e tentar o menos 3. Em vez de eu colocar lá o menos 3 e fazer as contas, vou aplicar o Brillo-Ruffini aqui, ó. Na verdade, eu posso também aplicar o 3, né? Eu tenho que aplicar o 3, porque o 3 pode ser raiz dupla. Então, vamos aplicar o 3. Vai dar aqui 2, aí 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, 7 vezes 3, 21, mais 1, 22. 22 vezes 66 menos 1, 65. Não, não é. 3 não é. Então, vamos aplicar o Brillo-Ruffini aqui. 1, menos 1, com o menos 3 agora. Entendeu? Ó, desce o 2. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 1, menos 5. Menos 3 vezes menos 5, 15. Com 1, 16. 16 com menos 3, menos 48. Com menos 1, menos 49. Não, não é. Também não é. Então, vamos aplicar agora com o meio. Ó. Então, o menos 3 não é. Tá? Vamos aplicar com o meio. Aqui, ó, meio. E os coeficientes esses aqui, né? Os do resultado da divisão ali, ó. 2, 1, 1, menos 1. Então, baixo 2. 2 vezes meio, 1. Mais 1, 2. 2 vezes meio, 1. Mais 1, 2. 2 vezes meio, 1. Menos 1, 0. Pronto, matou. Tá aqui a outra raiz, ó. Essa é a outra raiz. Então, veja. Ó, com o Brillo-Ruffini é até mais fácil do que ficar aplicando isso aqui, né? Certo? A gente pega o Brillo-Ruffini e vai aplicando. Teve até alguém que me perguntou recentemente: professor, tem como descobrir as raízes usando o Brillo-Ruffini? Desse jeito. Você verifica quais são as possibilidades e vai aplicando o Brillo-Ruffini. Com 1, com menos 1, com 3. Com 1 é só somar os coeficientes. Com menos 1 você troca o sinal dos coeficientes de potência ímpar e soma. Se não deu, não deu. Depois você aplica o Brillo-Ruffini. Com 3, com menos 3, com 1 meio, com menos meio, com 3 meio, com menos 3 meio. Tá? No caso aqui, com o meio deu certo. Com 3 deu certo, com meio deu certo. O resto, o menos meio eu não testei, né? Tem que testar. Tá? Então, já deu isso aqui. Mas para que eu vou testar lá? Agora eu tenho uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau, na pior das hipóteses, eu aplico Bhaskara. Então, aquela equação lá, ela pode ser escrita assim, ó.
ela pode ser escrita assim, ó. Tá vendo esse 2 aqui, ó? Não posso esquecer que ele tem que ir aqui, ó. Ele pode ser escrito assim, ó. 2 vezes x menos 3, que é uma das raízes, vezes x menos meio, que é a segunda raiz, vezes o quê? Bom, é isso aqui, ó. Apesar que o 2 está aqui ainda, né? Não precisava ter colocado esse 2 aqui, né? Porque o 2 está aqui, ó. Eu só ponho esse 2 aqui se eu tiver todas as 4 raízes para decompor ele, né? Então é x menos 3 lá, x menos meio, que é aqui, e o resto é aqui, ó. 2x ao quadrado mais 2x mais 2, igual a zero. Tá vendo? Bom, agora eu tenho uma equação de segundo grau. Posso tentar fatorar, posso tentar aplicar o método alternativo do Bhaskara, e eu posso aplicar o Bhaskara. Aqui eu vou dar uma verificada no delta, porque eu estou desconfiado que isso aqui é raízes complexas. Ó. B ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 2 menos 8 vezes 2 menos 16. 16 mais 4, menos 16 mais 4, menos 12. Então isso aqui tem raízes complexas. Aí o que você faz? Você pode aplicar Bhaskara. Você pode aplicar Bhaskara, pode fazer o que você quiser. Só que eu vou colocar o 2 em evidência, né? Que era o 2 que estava lá. Ó. Então fica 2 vezes x menos 3 vezes x menos meio vezes x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Então, as raízes aqui. Então, vou aplicar o método alternativo do Bhaskara. Se você ainda nunca me viu usar, ok, como é que é? Ó. Tá? O coeficiente do x ao quadrado tem que ser 1. É 1? É. Então, vou pegar esse coeficiente aqui e dividir por menos 2. Então, vai ficar menos meio. Eu pego esse coeficiente, elevo ao quadrado e subtraio do c, 1. E daí eu tiro a raiz quadrada disso aqui. Isso aqui vai ser o z, tá? Então, isso aqui deu. O z, então, vai ser o quê? Raiz quadrada de 1 quarto menos 4 quartos. Tá? Menos 1 é menos 4 quartos. Então, esse z deu o quê? 1 menos 4 dá menos 3. Então, raiz quadrada de menos 3. E embaixo deu 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, esse z aqui, ele tem um i. Ó. Esse menos vira o i. Tá? Quais são as raízes? As raízes vão ser esse menos meio aqui, que eu peguei esse e dividi por menos 2, né? Peguei esse e dividi por menos 2. Então, esse daqui. Então, as raízes vão ser menos meio, mais ou menos isso que está aqui. Como raiz quadrada de menos 3, esse menos vira o i. Então, vai ficar i raiz de 3 sobre 2. Tá aqui as duas raízes. Tá? Então, a solução é o quê? 3 meio, vou colocando na ordem que eu achei. E menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2. Menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Aí. Tá? Ó. Menos 1 mais i raiz de 3, tudo sobre 2. Ou menos 1 menos i raiz de 3, tudo sobre 2. Então, aqui as raízes. Entenderam? É assim que a gente faz. É assim que a gente experimenta. Beleza? Vamos ao último de hoje? Então, vamos lá. O último diz assim, qual é o número de raízes inteiras da equação? Então, eu só quero as raízes inteiras. Aí você olha lá e fala, do sexto grau são 6 raízes. Como é que eu vou testar um monte? Ó, então, pelo teorema ali das raízes racionais, o que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir quais são as possíveis raízes, certo? Só que daí tem um detalhe. Aí você fala assim, bom, o coeficiente do maior grau é 1. Então, quer dizer que se houverem raízes racionais, essas raízes racionais vão ser inteiras. Porque o coeficiente do x à sexta é 1, certo? Tá. Só que uma outra coisa muito importante. Tá vendo que está faltando o x à quinta, x à terceira e o x? Então, quer dizer que eu posso fazer uma redução nisso aqui logo de cara. Eu vou dizer que x ao quadrado é um outro valor, um t, por exemplo. Então, esse x à sexta vai ser, na verdade, t à terceira. Esse 8x à quarta vai ser, na verdade, o 8t ao quadrado. Esse 21x ao quadrado vai ser, na verdade, 21t mais 60.
Tá vendo? Pronto, reduzi o grau. Se era do sexto grau e isso estava assustando, agora eu reduzi para terceiro grau. Aí quando eu achar, se eu achar uma das raízes, o x vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada, né? Porque isso aqui vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de t. Então eu acho o t e jogo lá. Aí eu acho mais duas raízes automáticas. É claro, se o t for inteiro, né? Bom, se o t for negativo, vai dar imaginário. Tá? Então, vamos ver como é que eu acho as raízes aqui, desse aqui, de terceiro grau. Então, menos mal, 3 raízes. Tá? 4 coeficientes. Quais são os divisores de 60? Aqui, ó, divisores de 60. Automaticamente, os divisores de 60 são as possíveis raízes, porque aqui é 1. Então, vai ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5, mais ou menos 6, 7 não, né? 8, não. 9, não. 10 dá mais ou menos 10. 11, 12, mais ou menos 12. Caraca, hein? 13, 14, 15, mais ou menos 15. Do 15 até o 30 é mais ou menos 30. E do 30 até o 60 é mais ou menos 60. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes 2, 22 possíveis raízes. Caraca, hein? O que eu faço? Vamos aplicar Abreu-Ruffini? Vamos aplicar Abreu-Ruffini. 1, 8, 21 e 60. Tá? Bom, aqui eu automaticamente posso eliminar todas as positivas. Você fala, por quê? Porque olha só, todas as positivas, quando eu fizer aqui vai dar mais, aqui vai dar mais, aqui vai dar mais, aqui vai dar mais. Todos os coeficientes são positivos, certo? Então todas as positivas, quando eu colocar aqui, tudo isso daqui vai dar diferente de zero, porque isso aqui vai dar tudo positivo e vai somar, vai dar. Então todas as positivas eu já elimino. Ufa. Menos mal. Se eram 11, agora... Se eram 22, agora só metade. Tá? Bom, o menos 1. O menos 1 eu posso fazer verificação aqui. É só trocar o sinal dessa e trocar o sinal dessa e ver se funciona. Então vai ficar dos coeficientes, né? Então dá 1 com menos 21, menos 22. 60 com 8, 68 não. Então menos 1 está fora, não é. O menos 2, o menos 2 dá para fazer, né? Ó, menos 2 vezes... vamos fazer com o Abreu-Ruffini aqui. Menos 2. Então, agora eu vou aplicar Abreu-Ruffini. Dessa aqui, 1 vezes menos 2, com 8, 6. 6 vezes menos 2, menos 12. Com mais 21, 9. 9 com menos 2 dá menos 18, não deu. Menos 2 não é. Eu vou aplicar aqui, ó. Eu ignoro essa linha e vou aplicar o próximo. Então, mais ou menos 2, menos 3. Ó, são todas possíveis, não tem como, eu tenho que testar mesmo. Dá 1, abaixo 1. Menos 3 com 8, 5. Menos 15 com 21, 6. 6 vezes 3, 18. Também não é. Não é. Então, aplicar a próxima. Então, esse aqui já foi. 4. Abaixo 1. 1 vezes 4, 4. 1, 8, 12. 48. É menos 4, né? Tem que ser menos. 1 vezes menos 4. Com 8, 4. 4 com menos 4, menos 16, com 21, 5. Não deu. Menos 4 não é. Vamos menos 5. Aqueles coeficientes lá em cima. Abaixo 1. 1 vezes menos 5 para 8, 3. 3 vezes menos 5, 15. 6. 6 não dá também. Todos esses estão terminando 6 aqui. Então, 4 já foi, 5 já foi. Menos 6. Será que tem outro jeito mais fácil? Não. 1. Menos 6 para 8, 2. 12. Menos 12 para aquilo lá, 9. 9 vezes menos 6, 54. Ó, chegou perto, mas não. Não deu. Menos 6 não deu. Então, próximo. Menos 10. Abaixo 1. Lá de cima, eu estou falando aqui. Lá, ó.
Abaixo 1, menos 10 com 8, menos 2. Menos 2 com menos 10, menos 20, mais 20 com 21, 41. Dá menos 400, também não. Vamos continuar aqui, ó, fazer de novo. 1, 8, 21 e 60. Eu já testei até o menos 10, falta mais 4. Menos 12, abaixo 1, menos 12 com 8, menos 4. Mais 48 com 61, dá 69. Tá fora. Ixi, não deveria ter arriscado tudo. 1, 8, 21, 60. Então 12 já foi. O 15, menos 15. Dá 1, menos 15 com 8, 7. 7 vezes 15, ixi, passa muito. Não tá dando, não. Menos 15 passa muito. Será que eu preciso testar o resto? Menos 30. Menos 30. Ixi, vai passar muito mesmo. Vamos fazer, né? Então, menos 15 eu testei aqui, não deu, né? Menos 15 testei, não deu. Menos 30. Abaixo 1. 1 vezes menos 30, menos 30. Para 8, menos 22. Menos 22 com menos 30 dá mais não sei o que. Isso aqui vai dar muito grande. Não vai. E por último, o menos 60. Também não vai dar, né? Você não está dando todos esses aqui, está dando um muito grande, ó. Menos 60 com 8, menos 52. Dá mais gigante. Que com 60 também não vai dar. Então não dá. Não deu. Então ele pergunta, qual o número de raízes inteiras? Nenhuma. Zero. Zero. Caraca, hein? Gastamos 8 minutos para chegar no zero. Nenhuma raiz inteira. Será que era possível prever isso antes? Será que era possível prever isso antes? Colocar em evidência aqui, ó. Aqui dá para colocar o que em evidência? O 3. 3 dá 7 mais 20, não dá. Se eu colocar aqui, ó, aqui colocar o 8, 4 em evidência, vai dar 2t mais 15, também não. Não tinha jeito, tem que ir testando mesmo, tá? Essa questão aqui é para você testar mesmo, tá? Mas pelo menos a gente não testou com 6 coeficientes. A gente percebe aqui que dá para diminuir esse aqui. Então 3, né? São todas positivas, então a gente já eliminou todas as possíveis raízes positivas. Então teria que ser negativo, né? E daí a gente percebe aqui que não dá. Deixa eu ver outra forma de colocar. Se eu colocasse o t ao quadrado de evidência, ficava t mais 8. E ali ficava mais... Vamos colocar o 3 em evidência. 7t mais 20. Podia ter feito assim também, ó. Então, por exemplo, menos 30. Dá menos 210. Menos 20, menos 190. Aí aqui menos 30 dá menos 22. Vezes um negócio, 30 ao quadrado dá 900, tá vendo? Dá pra fazer assim também, percebia, né? Mas o Brio Ruffini foi rapidinho, a gente consegue perceber no Brio Ruffini aqui rapidinho, tá? Bom, não fiquem tristes, porque já acabou, essa daqui é a última de hoje, tá bom? Não esqueça, hoje teremos live, hoje à noite, mais tarde, umas 8 horas da noite, depois da janta, tá? 8 horas da noite começa a cair, o pessoal começa a parar, começa a ficar só assistindo vídeo no YouTube, ficar vendo o Facebook. Então, às 8 horas da noite eu vou fazer uma live hoje à noite, tá bom? É claro que, para ser bem claro e franco, né? Hoje, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril, tá? Quinta-feira, 2 de abril de 2020. Então, hoje à noite teremos live, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, faça a lista de exercício. Vamos que vamos, mais um final de semana aí, batalhando, estudando. Vocês sabem onde é que vocês querem chegar, tá bom? Então é isso aí, estão aqui todas as aulas do terceiro ano, vamos que vamos.
e até mais tarde na live.